Sábado eu tava bem no meu momento relax, dando scroll pelo Instagram e apareceu um vídeo. Desse vídeo surgiu essa ideia de gravar aqui esse conteúdo para você. Era esse vídeo? Era um casal que eles gravam coisas de São Paulo, tanto com o Instagram deles, se eu não me engano, acho que é Casal por São Paulo. Eles gravam, né, lugares que eles foram, experiências que eles tiveram. E nesse vídeo eles compartilhavam ali a experiência que eles tiveram de uma sorveteria que tem um conceito mais saudável. Dentro dessa sorveteria, todos os sorvetes eles são zero açúcar, zero lactose e zero glúten. Inclusive as casquinhas que são feitas, né, as casquinhas, enfim, elas também são sem glúten, zero glúten, zero açúcar e zero lactose. E aí eu tava ali, achei super legal, né, o vídeo, enfim, e fui ali dar uma olhada nos comentários e me deparei com o seguinte comentário: Meu Deus, provavelmente você tem que deixar um rim nessa sorveteria, né? O que que a pessoa estava querendo dizer ali? Que com certeza, para fazer o consumo daquele sorvete era muito caro. Esse que era o objetivo da pessoa com aquele comentário, né? E o que eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo, trazendo consciência para isso, né? Eu não sou a pessoa que compro briga pela internet, eu não sou a pessoa que fico ali, enfim, criticando os outros, não. Mas esse comentário eu não consegui me conter, né? E eu respondi esse comentário dizendo que da mesma forma como as pessoas deixam um rim comprando remédio. Por quê? E aí eu quero trazer aqui meu posicionamento, o meu olhar sobre isso e trazer um pouco de expansão mesmo, de você trazer um outro olhar com relação a isso. Por quê? São duas coisas que a gente precisa trabalhar e entender. A primeira é esse olhar que a gente tem de que as coisas saudáveis elas são mais caras, tá? Então, quando a gente fala sobre o objetivo de emagrecer, que é importante a gente entender? Os alimentos eles são divididos em quatro principais grupos: os alimentos naturais, minimamente processados, processados e os ultraprocessados. Se você quer emagrecer e se manter saudável, você tem que consumir o mínimo possível dos alimentos ultraprocessados e consumir o máximo possível dos alimentos naturais e minimamente processados. Tá? Então, esse é um primeiro ponto para você entender. Quando a gente vai para uma alimentação natural, não tem, é inquestionável que você vai economizar. Você vai economizar, você vai poupar dinheiro. Eu já tive clientes que falaram assim, Nani, eu cancelei um cartão de crédito porque tudo que eu comia de porcaria, de besteira, quando eu ia no mercado e comprava as coisas, eu postava tudo nesse cartão. Depois que eu estou fazendo um processo com você, eu cancelei esse cartão porque eu não uso mais ele ali, eu me dei conta do quanto eu gastava com porcaria. Então, essa é uma primeira coisa que é importante você entender, tá? Quero emagrecer, quero ter uma vida saudável. O que eu escolho? Sempre aquela famosa frase descascar mais e desembalar menos. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente vai no mercado e a gente vai fazer escolhas de produtos, a gente precisa tomar cuidado com as pegadinhas, porque sim, tem as pegadinhas, né? Vou trazer aqui um exemplo de um achocolatado. Então, um achocolatado, ele é ali, o normal é um valor, quando você pega o 33% menos açúcar, aonde traz aquela ideia de que ele é mais saudável, você vai ver ali que ele tem um aumento de 50% do valor. Então, uma pessoa que está ali buscando um produto e está com esse objetivo de emagrecer, quando ela se depara com isso, naturalmente ela vai ficar com aquela ideia de que um produto mais saudável ele é mais caro. Mas o caminho para que você consiga emagrecer não é fazendo essas trocas. O caminho para você emagrecer é você consumir cada vez menos produtos alimentícios, você consumir cada vez mais produtos naturais. Então, essa é a primeira coisa que é importante você entender, tá? Que o quê? Você vai conseguir emagrecer, ter uma vida saudável, descascando mais e desembalando menos. Não é você trocando, né, um produto que é normal por um produto fit, um produto normal que você já sabe ali que ali tem alto teor de açúcar, de corante, conservante, aromatizante, por um fit zero, light diet que você vai emagrecer. Não é esse o caminho. E por isso que fazer os desbloqueios é tão importante, porque muitas vezes
quando a gente ainda não fez um processo de desbloqueio, o que que acontece? A gente o que que a gente está depositando ali naquele alimento? Porque a gente está querendo emagrecer, mas ao mesmo tempo a gente não quer deixar de buscar o conforto que aquele alimento traz, que aquele produto alimentício vai trazer. E aí, muitas vezes, a gente cai nessa frustração. Pô, mas o mais saudável é mais caro, mas eu não quero ficar sem. E a gente precisa se desbloquear para que você consiga ficar sem, para que você consiga ou diminuir a quantidade que seja, enfim, tá? Então, esse é o primeiro ponto que é legal você entender. Mas voltando para o ponto, né, do vídeo onde a pessoa comentou lá que você deveria provavelmente deixar um rim para consumir aquele sorvete. E aí, baseado no comentário que eu fiz, que eu quero compartilhar aqui com você. Que eu falei assim, do mesmo jeito que as pessoas têm que deixar um rim na farmácia. Por quê? Quando a gente consome, e aí aqui, ó, entenda, né, da seguinte forma: alimentos naturais não são inflamatórios, produtos alimentícios onde tem alto teor de açúcar, lactose, glúten, eles são produtos inflamatórios. O excesso de peso e, consequentemente, a doença, elas são provenientes desses movimentos de inflamação. Por quê? Porque quando você está consumindo coisas que são inflamatórias, então o que é inflamatório? Açúcar é inflamatório, trigo é inflamatório, glúten é inflamatório, lactose é inflamatório. Então você está o quê? Inflamando o seu corpo. Conforme você vai inflamando diariamente, porque quando você para olhar para a sua despensa, o que que tem na sua despensa que é inflamatório? Você vai ver, muito provavelmente, a maioria das coisas que você consome, elas são inflamatórias. Então, o que que acontece? Quando você está escolhendo consumir um produto que ele é inflamatório, consequentemente, a soma disso é você tá caminhando para adoecer. Por quê? Porque as doenças, elas são provenientes de inflamação. Então, a maior parte das doenças, isso já é comprovado, elas vêm das escolhas que a gente faz, porque a gente escolhe coisas que são inflamatórias, e essa inflamação, ela desencadeia doenças. Ah, Nani, mas aí a genética não é o tema desse vídeo, eu posso gravar um vídeo aqui só para falar sobre genética e epigenética, mas a gente traz a carga genética, a gente traz, mas o que que acontece, né? Vou trazer um exemplo aqui. A genética, ela é a arma, o estilo de vida é o gatilho. Então, você tá com a arma na mão, que é a carga genética. Porém, o estilo de vida, que são as escolhas que você faz, é o gatilho que vai soltar a bala dessa arma. Então, se você não apertar o gatilho, essa bala não vai ser disparada. Então, se você não comer coisas que são inflamatórias, você não vai ter as mesmas doenças que geneticamente você acredita que você vai ter. Por quê? Porque a genética, ela é o quê? Ela é o que acontece em volta da mesa. Então, a genética é o quê? É você ter os mesmos hábitos que a sua família tem, você fazer as mesmas escolhas, você consumir as mesmas coisas que são inflamatórias e que vão desencadear a mesma doença. Então, você fala, minha avó tinha, minha mãe tinha, eu tenho, minha filha tem. Por quê? Aí você vai ver, todo mundo come 3, 4 pão por dia, todo mundo come manteiga, todo mundo come doce todo dia, todo mundo come, entende? Então todo mundo come tudo aquilo que é inflamatório. Então todo mundo vai ter, porque todo mundo está inflamando o seu corpo todos os dias. Então é essa consciência que a gente tem que ter. Se eu não apertar o gatilho, a arma não vai ser disparada. Ou seja, se eu não consumir coisas que são inflamatórias, eu não vou desencadear essa doença. E isso é responsabilidade minha. Então, se eu não quero inflamar o meu corpo, se eu não quero ter aquela doença, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar daquilo que eu coloco para dentro da minha boca. E o que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter porque às vezes a gente fala assim, pô, realmente, se você for parar para comparar uma sorveteria dessa com uma sorveteria comum, né, desde que não seja uma gelateria, né, que tenha marca, enfim, provavelmente eu não fiz essa busca, não fiz essa pesquisa, mas provavelmente ela pode ser que ela tenha ali um valor elevado mesmo. Porém, o que é importante a gente entender? Que tudo aquilo que a gente investe de escolhas alimentares que vão ter ali um teor
financeiro um pouquinho mais elevado, você vai estar investindo na sua saúde. Por quê? Entenda isso. Quanto mais barato, mais inflamatório é. Por quê? Porque tudo aquilo que é mais barato usa um produto de menor qualidade. Se usa um produto de menor qualidade, vai ser mais inflamatório. Você vai adoecer mais. Então, quanto mais barato, mais isso é regra geral, né? Lógico que se a gente for fazer uma análise dos produtos, parará, tudo bem, aí é uma outra, né, um outro caminho, mas falando assim, ó, regra geral, quanto mais barato, mais inflamatório. Por quê? Porque menor é a qualidade. Então, maior é a chance de você inflamar o seu corpo e você adoecer. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que eu posso até estar pagando mais caro em um sorvete hoje, que é sem lactose, sem glúten e sem açúcar, mas eu estou investindo na minha saúde, eu estou poupando de gastar com remédio. Por quê? Porque eu não estou inflamando o meu corpo, ou eu estou inflamando menos. Então é importante você ter essa concepção, você ter esse entendimento, por quê? Porque a gente precisa aprender a viver 70% do tempo no passado e 20% no futuro. O que eu quero para o meu futuro? Se você quer ter energia, disposição, ser independente, ser leve, viver bem, poder fazer atividade física, se exercitar, viver e não estar vivo, viver e não sobreviver, o que é importante você entender? Que para você viver e não sobreviver daqui 10, 15, 20, 30 anos, você precisa cuidar das escolhas que você faz hoje. Por quê? Porque todos os dias você está plantando sementes. Cada escolha que você faz é uma semente que você está plantando. E você vai colher. Algumas vão, né? A gente colhe mais rápido, outras vão demorar mais para colher. Mas a verdade é, toda escolha que você faz é uma semente que você planta e que você vai colher. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Então você pensar, né? Ah, eu vou consumir algo que seja mais caro hoje, você está poupando de gastar ali na frente com o remédio. Então, quando a gente vai tendo esse entendimento, a gente consegue até filtrar melhor as escolhas que a gente faz. Só que você precisa ter claro dos males que aquilo faz. Então, caramba, se eu quero viver bem, ter energia, disposição, se eu não quero envelhecer, se eu quero ter uma pele bonita. E aqui a gente fala do fator estético, mas a gente fala do fator saúde, porque tá tudo ali, ó, interligado. Quando a gente fala de beleza, a gente fala de estética, quando a gente fala de beleza, a gente fala de saúde, as duas coisas elas estão ali muito interligadas. Quanto melhor você fazer a escolha, quanto mais saudável vai ser, mais bem cuidadas suas células vão estar e vão se reproduzir, se multiplicar. Então, mais bonita também você vai ter. Você vai ter uma pele mais bonita, você vai ter um cabelo mais bonito, você vai ter uma unha mais bonita, enfim. E tudo isso é consequência. Então, a gente precisa ter essa concepção. Por quê? Porque se você não investir na sua saúde, fazendo boas escolhas hoje, você vai ter que gastar dinheiro com remédio lá na frente. E eu não canso de falar, a indústria alimentícia é um braço da indústria farmacêutica. Então, você come, você inflama o seu corpo, você se vicia naquilo, você adoece, por quê? Porque depois você vai gerenciar o sintoma, você vai controlar o sintoma. Ai, tô com uma gastrite. Você vai tomar remédio e resolver sua gastrite? Não, você vai gerenciar o sintoma. Ah, minha pressão, o exemplo. Não existe melhor exemplo do que a pressão. A pessoa está com a pressão alta. Qual que é a primeira orientação? Ó, você precisa melhorar a sua alimentação. Só que o que acontece? Hoje é dado o remédio para pressão alta. O remédio para pressão alta, ele é dado. E por quê? Porque na hora que a pessoa toma o remédio, ela controla a pressão, ela se sente na permissão de voltar a comer aquelas coisas. Então, bom, né? Qual que é o medo da pessoa quando ela está com pressão alta? Muitas vezes é morrer de repente. Quando ela toma um remédio para controlar a pressão, o que acontece? Ela tem a permissão para voltar a comer. Só que o excesso daquilo que é inflamatório que ela vai comendo, o que vai acontecer? Vai acabar desencadeando outras doenças. Gente, se remédio resolvesse, a gente tomaria cada vez menos e não cada vez mais. Quanto mais a gente vai consumindo remédio, mais você pode observar os idosos. Falar, ah, não, agora eu tenho que tomar esse remédio para isso, agora eu tenho que tomar esse remédio para aquilo. E a quantidade de remédio só aumenta. Não faz sentido, não tem lógica. E aí o que acontece? Quanto mais tempo passa, mais remédio você toma e menos saudável você fica, e mais doença você tem, e mais problema você tem.
Não faz sentido. Então, é importante a gente ter essa concepção, é importante a gente ter essa clareza. Por quê? Porque todas as escolhas que a gente faz hoje, a gente está plantando, ou está plantando saúde, ou está plantando doença. Então, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai fazendo o movimento dos desbloqueios, não é mais, a gente não tem mais aquela necessidade de ir lá e comer um sorvete. Quer dizer que eu não posso? Não é sobre poder, mas é sobre não depender, é sobre não precisar, é sobre sentir uma vontade e se permitir, ou simplesmente sobre sentir uma vontade e não ceder. É sobre a liberdade de escolha, a verdadeira liberdade de escolha, e não mais você ser refém sobre aquilo. Por quê? Porque muitas vezes você está refém do açúcar, você está dependente do açúcar, e você precisa se libertar disso. Por quê? Porque a verdadeira escolha é eu quero, mas eu escolho não comer, tá? Então é um movimento sobre isso. Espero que você tenha tido um pouquinho de aumento da sua percepção com relação a isso e comenta aqui embaixo se fez sentido, se não fez, o que que mais tocou você nesse vídeo. Bora lá, vamos que vamos. Não quero, a minha missão não é que as pessoas elas deixem de sobreviver, elas deixem de estar viva e passem a viver. Porque sim, tem muita coisa para a gente aproveitar na vida, só que a gente precisa estar o quê? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar se sentindo vivo, não dá para estar meia boca na vida e aproveitar a vida de verdade. Então, quais são os sonhos que você tem? Quais são as coisas que você deseja realizar? Os sonhos, eles são alimentos para a alma. E se você tem sonhos, você precisa estar vivo e não só, né? Você precisa viver, estar vivo de fato na vida, não sobrevivendo. Então, sobre isso. Bora lá, vamos que vamos. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. E se esse vídeo fez sentido para você, mas você não quiser comentar, dá um like para saber que ele fez sentido para você.